Obrigada, Senhor. Nós nos colocamos à Tua disposição, Espírito Santo de Deus, para que Tu fales ao nosso coração, para que toda palavra que for dita, meu Pai, venha direto do trono de Deus, para que o Senhor me use da forma que Te agrada, meu Pai, que não seja apenas pelo meu conhecimento, pelo meu estudo, que não seja por quem eu acho que sou, Pai, mas por quem Tu és. Pai, tira tudo aquilo que vem de mim e que o Espírito Santo venha falar com cada um daqueles que estão aqui. Nós entregamos esse dia, entregamos essa manhã, entregamos mais uma vez as nossas vidas em Tuas mãos, para que o Senhor faça da maneira que o Senhor sabe, não da forma com que achamos que é certo, mas como o Senhor sabe que é. Nós confiamos em Ti, Senhor, que assim seja, Espírito Santo de Deus. Abra nossa mente, abra os nossos corações, que muitas vezes já estão tão endurecidos, tão descrentes. Vem com Teu fogo, Espírito Santo de Deus. Vem queimando tudo aquilo que nós achamos que é certo, os nossos achismos. Vem queimando nossas crenças limitantes. Vem queimando a religiosidade. Vem queimando nossos medos, as nossas inseguranças, para que o Senhor faça a Tua obra em nós, meu Pai. Que a gente possa deixar de lado, meu Pai, aquilo que nos impede de ouvir a Tua voz, Senhor, aquilo que nos impede de reconhecermos a maior riqueza, que é a Tua presença em nós, a oportunidade de caminharmos contigo, Espírito Santo de Deus. Floresça em nós nesse dia e jamais cesse de nos fazer frutificar e florescer. Que assim seja, meu Pai. Traz descanso para nossa alma, muitas vezes tão aflita, tão cansado de caminhar pelas próprias pernas. Traz luz para os nossos caminhos. Lâmpada para os nossos pés é a Tua palavra, luz para os nossos caminhos. Ensina-nos a Tua palavra, ensina-nos a decifrarmos os Teus mistérios, ó Deus. Sem Ti, Espírito Santo, nós não podemos, nós clamamos, porque nós precisamos de Ti, meu Pai. Nós nos colocamos de joelhos nós entregamos toda a nossa insuficiência, entregamos o nosso orgulho agora, a nossa vaidade, entregamos, meu Pai, as mentiras que muitas vezes contamos para nós mesmos, quando dizemos somos felizes, estamos bem. Pai, nós queremos ter unidade contigo todos os dias. Nós queremos provar mais da Tua presença, provar mais da Tua mansidão, provar mais desses frutos, Pai. Nos ensina, Senhor, nos ensina a perseverarmos. Nos traga nesse dia um combustível a mais de esperança, um combustível que só pode vir da Tua presença, do Teu fogo. Bota fogo em nossas lamparinas, meu Pai. Traz fogo para nossa fé. Ajuda-nos a termos bom ânimo, para não perecermos no meio do caminho, porque nós desejamos e iremos avançar, porque estamos confiantes em Ti, meu Pai. Que assim seja, Senhor.
Obrigada, Pai, por cada vida que está aqui, buscando o Teu reino, buscando uma palavra que vem de Ti, escolhendo dizer sim para Você, ó Deus, nosso Pai amado. Como eu Te amo, Espírito Santo, como eu desejo que pessoas amem a Ti. Pai, não tem alegria maior do que lhe conhecer, do que levar a Tua presença onde quer que eu vá, meu Pai. Então não nos deixe ficar nenhum dia vazios de Ti, Senhor. Quando por algum momento nos afastarmos, grita-nos, Senhor, mas não nos deixe fugir do Teu caminho. Não nos deixe desviar a ponto de não reconhecermos a voz do nosso Pai. Ó Senhor, eu entrego as minhas inseguranças, as minhas fraquezas, os meus medos, e peço, Senhor, fortalece-nos, restaura tudo aquilo que foi perdido, restaura a fé dos meus irmãos que estão há tanto tempo, às vezes, buscando por Ti, orando por algo, e já estão cansados e sobrecarregados, e a Tua palavra diz, e é nela que eu creio, quando o Senhor diz: vinde a mim, os cansados, os sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Vem, Senhor, aliviando as nossas cargas. Alivia-nos, Senhor, porque essa carga não vem de Ti, porque o Teu fardo é leve, a Tua presença é leve, o Teu reino é leve. Tudo que vem de Ti, Senhor, é bom, é agradável, nos traz vida. Tira tudo aquilo que está pesando agora, Senhor, para que todos possam experimentar como é a Tua presença, Senhor. Vem, Espírito Santo, caminhe sobre essa igreja. Vem com o Teu toque suave. Vem, Senhor, e vem com a Tua força, Senhor. Acalma-nos, Pai. Obrigada, Jesus. Podem se sentar, meus queridos. Obrigada, Deus. Obrigada a vocês. Ontem, quem esteve aqui ouviu sobre a palavra da mulher samaritana, onde eu contei parte do meu testemunho, falando da gratidão por encontrar Jesus, depois de 44 anos de vida, buscando andar pelas minhas próprias mãos, e lá no fundo me sentindo vazia, lá no fundo não tendo a força que vem do céu. Eu aposto que cada um de vocês pode se lembrar de um dia de encontro com Jesus, do dia desse encontro, ou desejar por esse encontro, quem ainda não teve o encontro mais profundo que pudesse mudar verdadeiramente a sua vida. Mas um encontro que pode realmente mudar as nossas vidas, ele depende da nossa perseverança. Nós não podemos viver de um testemunho, apenas de um dia em que encontramos Jesus. Devemos caminhar com Ele. E é sobre essa palavra que eu venho falar a todos vocês. Ontem eu falei sobre aliança, sobre um compromisso com Deus. Ele faz um convite a todos nós nesse encontro, mas cabe a cada um de nós dizer sim todos os dias.
e perseverarmos na fé. Muitas vezes é difícil. Aqueles que estão há mais tempo ainda, como eu disse, muitas vezes estão tão sobrecarregados que acabam desistindo de andar com Ele. E muitas vezes estavam a um passo de vivenciar as maiores promessas. Então eu quero trazer uma palavra a vocês. Do que tem me feito perseverar na fé? São 3 anos e meio de caminhada. Para muitos isso é muita coisa, para outros isso é só o início. Algumas pessoas falam: Karina, você está no primeiro amor, por isso que você está transbordando tanto. Mas eu conheço pessoas também que vivem no primeiro amor já há 40 anos, há 50 anos. Qual é o segredo dessas pessoas? Qual é a fórmula? O que elas fazem? Como é viver em comunhão com Cristo por tanto tempo? Eu desejei saber isso desde o primeiro dia que eu experimentei dessa presença e eu fiz uma aliança. O Senhor me deu e tem me dado a oportunidade de estar com pessoas que servem verdadeiramente ao reino com verdade. Pessoas que reconhecem as suas limitações, que confiam no Senhor, que chegam até Ele com ações de graças, com súplicas, com louvores. E é assim que nós devemos reconhecer ao Senhor como nosso maior amigo. Ele é soberano, mas Ele é também o nosso maior amigo. Essa soberania de Deus não pode nos afastar dEle. Ele é soberano e é o nosso Pai. Ele não é aquele que deseja ser exaltado e glorificado, porque Ele tem um ego maior do que tudo, não. Porque Ele é o nosso Criador e Ele deseja que nós olhemos para Ele e falemos: Pai, o Senhor é o meu Criador e é o meu Pai. Como eu pude por tanto tempo não desejar andar contigo. Como eu pude por tanto tempo não querer nem ter a curiosidade de lhe conhecer. Como eu pude achar que eu sabia tudo. E é tão bom quando a gente o reconhece e o busca, porque Ele fala conosco. A sua palavra fala conosco. Eu sei que cada um de vocês vai sair daqui e já está sendo preenchido através dos louvores, da presença, da sede por Ele. Essas são sementes que precisam germinar, que precisam criar raízes, que precisam estar firmes em solo fértil, para que a gente venha experimentar a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. Quando sairmos lá fora, precisaremos continuar regando essas sementes durante todos os dias. E eu vim falar sobre essa palavra, a parábola do semeador, onde Jesus fala sobre essas sementes que são a palavra de Deus. O semeador é o nosso Jesus. O semeador é aquele que leva a palavra de Deus, que carrega a palavra de Deus. Aqui estamos semeando, em comunhão com os nossos irmãos, estamos semeando
mas depende de cada um de nós regarmos. E eu quero trazer essa palavra que é poderosa. Jesus falava em parábolas, porque Ele desejava ter ainda mais proximidade com aqueles que viviam naquela circunstância. Viviam nos campos, viviam plantando e colhendo. E na nossa vida, mesmo não trabalhando no campo, talvez alguns de vocês trabalhem, mas a nossa vida é um campo que pode estar sendo fértil, como pode estar cheia de urtiga, cheia de pragas, e pode estar nos afastando do verdadeiro fruto. A parábola do semeador, eu vou ler agora ela em Mateus 13, nos diz: naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar. Grandes multidões se reuniam perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou. E toda a multidão estava em pé na praia. Todos queriam ouvir a Jesus. E ele disse: eis que o semeador saiu a semear. Graças a Deus, ele saiu a semear. Graças a Deus pela vida daqueles que saem a semear, que não se importam se o dia está frio, se o dia está quente, se tem previsão de tempestade, se está se sentindo fraco ou cansado. Ele saiu a semear porque ele não desiste, porque ele sabe qual é o seu propósito, ele sabe o que Deus quer que ele faça, e ele quer obedecer à vontade do Pai. Há algo maior na vida dele, assim como há algo maior para nós. Ele saiu a semear, e ao semear uma parte, caiu à beira do caminho, e vindo as aves, comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Porém, o sol saiu e a queimou, porque não tinha raiz, então secou-se. Quantos aparentemente dão frutos tão rapidamente e logo morrem na fé, porque não tinham raízes, porque viveram um emocionalismo, viveram um dia dentro da igreja, onde cantaram, louvaram, se emocionaram, mas não perseveraram na palavra, não perseveraram em oração, não criaram raízes. E depois de tão pouco tempo, já não se via mais essas pétalas, as flores, os frutos, e tudo se acabou. Outra semente caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Quantos caem entre os espinhos, que são sufocados pelas maldades do mundo, e acreditam mais naqueles que vêm trazer o espinho, trazer a dor, nos confrontar, do que na própria palavra de Deus? Nós caminhamos entre espinhos, o tempo todo as pessoas tentam nos ferir, até com Jesus, o tempo todo açoitado, o tempo todo, e ele caminhando entre espinhos, ele olhava para o alto, para o Pai, também lá no fundo, com dor, porque ele era Deus, mas ele também era humano, e eles sentiam as dores assim como nós sentimos, e ele orava: não seja como a minha vontade, mas seja feita a tua vontade, Pai. O cálice que muitas vezes nós temos que beber, os espinhos que muitas vezes temos que sentir, não pode nos afastar e fazer com que a gente desista daquilo que vai trazer salvação. Se ele tivesse desistido
nós não teríamos a grande oportunidade de termos nova vida, de sermos salvos, de termos comunhão direta com Deus. Ele se rasgou por inteiro, Ele não desistiu na metade. Não desista entre os espinhos. E enfim, outra semente caiu em boa terra e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por um. Ele não deu um fruto só, porque o nosso Deus é um Deus de abundância. O nosso Deus é um Deus que multiplica, que restaura, não só aquilo que nós perdemos, mas Ele traz muito mais para as nossas vidas. Nós devemos crer nessa palavra, nos apegar a ela, em dias difíceis. Quem tem ouvidos, ouça. Mas muitos ali não entenderam, e pediram para que Jesus explicasse um pouco mais o que Ele queria dizer. E Ele disse: a todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra, a recebe logo com alegria, grita: dá glória a Deus. Porém, não tem raiz, porque lá no fundo não se entregou de fato. E aquele que não persevera, que não tem convicção, esse não pode permanecer em pé. É preciso buscar a consistência, para que a gente possa frutificar. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra. Porém, aqueles que são distraídos pela carne, distraídos pelo mundo, são fascinados pelas riquezas, são sufocados, e a terra fica infrutífera. Nós devemos ter muito cuidado com aquilo que nós escolhemos, por onde decidimos caminhar. A palavra de Deus nos ensina que devemos nos afastar de tudo aquilo que tem aparência do mal, tudo aquilo que vem do maligno. Jesus caminhava por tantos lugares, todo mundo diz, mas Jesus caminhava por todos os lugares, acolhia todos, estava entre todos os lugares. Mas Ele estava onde Deus pedia para que Ele estivesse. Ele caminhava para um lugar, mas por muitas vezes Ele saiu de lá para ir para outro, para ficar acolhido somente na presença de Deus, para orar sozinho. Lugares que Ele não foi bem-vindo, Ele saiu de lá. Lugares onde outros estavam indo para celebrar a Páscoa, Ele preferiu ir para o tanque salvar um paralítico. Havia algo que o guiava. Ele não ia pela cabeça dele, eu posso estar em todo lugar. Ele queria fazer a vontade de Deus. E é esse discernimento que nós devemos buscar. Todos merecem salvação? Sim. Todos merecem ouvir a palavra de Deus? Sim. Mas nós não estamos muitas vezes preparados para estarmos em todos os lugares. O Senhor sabe aonde nós vamos pecar, onde vai ser difícil da gente permanecer em pé, onde a gente pode se desviar. O Senhor sabe aonde existe alguém que precisa da nossa palavra de conforto. Ele é o nosso guia, Ele é o nosso pastor, é nele que nós devemos buscar a direção, para que a gente possa frutificar, para que a gente possa perseverar. Tudo, eu quero ler algo também que está aqui em Romanos 15, pois tudo o que foi escrito no passado, foi escrito para nos ensinar de forma, por meio da perseverança e do bom ânimo, procedentes das Escrituras, para que mantenhamos a nossa esperança. O nosso bom ânimo, o nosso ensino, a nossa esperança
tem uma fonte, tem uma semente, é a palavra de Deus. Nós devemos perseverar na leitura da palavra. Eu com certeza não estaria aqui se eu tivesse me contentado apenas com aquele encontro há 3 anos e meio atrás. Eu certamente não teria vencido batalhas que eu enfrentei e que eu enfrento, se eu não conhecesse o que Deus tem para a minha vida e não desejasse mais. Nós não nascemos para vivermos estagnados, mas para avançarmos no reino de Deus, para avançarmos de fé em fé, de glória em glória. Isso é um avanço, é um caminhar, é algo que está diante de nós, não lá atrás, no nosso passado. E o nosso presente também não é um lugar de permanência, porque nós nascemos para a eternidade. E a partir do momento que escolhemos andar com Jesus e temos o Espírito Santo de Deus em nós, essa nova vida começa aqui. Temos a salvação na eternidade, porém, já temos sim a oportunidade da paz, do consolo, da força, das estratégias divinas aqui em vida. E estamos deixando de lado, atormentados, sem sabermos o que nós vamos fazer, como nós vamos caminhar, como vamos cuidar dos nossos filhos, como vamos administrar tantas coisas, esquecendo de buscar em Cristo. Que nós andemos com bom ânimo e com perseverança. O que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Paulo nos dá uma palavra em Filipenses 6,12. E essa é uma palavra para todos aqueles que já estão nessa caminhada de fé. Não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas eu prossigo para alcançá-lo, pois foi para isso que fui alcançado por Jesus Cristo, para que eu possa prosseguir. Irmãos, não pense que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, e avançando para as que estão adiante. Esqueça aquele que te feriu, perdoe, pare de carregar esses ressentimentos, para o seu próprio bem. Muitas vezes essas pessoas já não estão mais nem aí, e você está carregando, deixando de viver o melhor de Deus. Esqueça, deixe que Deus cuide, Ele cuida. Mas se alegre, porque você tem um Deus que está cuidando de ti. Você tem escolhido por Ele, enquanto outros não têm escolhido. Você tem, aqueles que escolhem pelo Senhor têm vitória. Ele não desampara aqueles que o buscam, em verdade, em espírito. Pare de perder tempo, buscando, ficar atormentado com aquilo que te aconteceu lá atrás. Pare. Deixa para lá, não há mais tempo para isso. Peça ajuda ao Espírito Santo. Eu sei, porque muitas coisas doem muito. Muitas coisas doem muito, uma dor avassaladora que você acha que jamais vai suportar. Mas você se lembra de tudo aquilo que Jesus passou? Você se lembra de tudo aquilo que Ele suportou para que você fosse feliz? Para que você tivesse vida e pudesse acessar esse lugar de cura? Quando você olhar para a sua dor, lembre-se daquilo que Ele passou. Sabe, eu estive no Getsemane, em Israel, o lugar onde Jesus fez essa oração em que eu acabei de citar, prestes a ser crucificado, a ser levado para a cruz, onde Ele falou: Senhor, afasta de mim esse cálice, contanto não seja como eu quero, mas como Tu desejas, meu Pai. E eu andando naquele lugar,
eu pude sentir um pouco dessa dor. E foi uma dor dilacerante que eu senti quando eu caminhava lá. E eu falei: se isso aqui é apenas um pouco da dor que tu sentiste e que você suportou por mim e por toda a humanidade, imagina o que foi sentir de fato essa dor. Foi tão difícil. E naquele momento, mais uma vez, eu pedi perdão por reclamar das coisas que eu tinha passado, das dores que eu tinha enfrentado, dos açoites, da zombaria, das traições. E eu falei: Senhor, eu não posso focar nisso, eu tenho que me alegrar, porque o Senhor já carregou tudo isso por mim. E naquele momento eu entreguei ao Senhor essa dor. Eu pude senti-la novamente e pude entregar ao Senhor. Porque não é isso que Ele deseja para nós, que a gente carregue até o final das nossas vidas esse fardo. Ele já carregou sobre si os nossos pecados, as nossas falhas, as nossas dores, as nossas enfermidades, enfermidades físicas, espirituais, emocionais, para que a gente acesse ao Santo dos Santos, como nós cantamos aqui. Não há mais separação. Ele rasgou esse véu. Por que nós estamos ainda lá fora do tabernáculo, esperando acessar a Ele? Já não há mais o véu que nos separa. Nós já temos acesso direto a Ele. Estamos lá fora ainda, falando: ah, Senhor, eu não sou merecedor. Mas mesmo assim Ele nos chama. Sabe, não tem como você não prosseguir caminhando com Ele, você não ter vitória. Não tem como você caminhar com Ele e não seguir avançando. Não tem como. Mas o que te faz duvidar disso? As preocupações, aquela voz que fala na tua cabeça. Troque o disco. Troque o disco. Comece a declarar palavras de vida. Comece a declarar as palavras que Ele mesmo deixou para que você tenha bom ânimo. E você vai mudar a tua forma de ver o mundo, de ver a si mesmo, de ver os problemas que são passageiros, que vêm para te ensinar algo, mas também para te fazer crescer. Se Ele está permitindo que você passe por algo difícil, dolorido, não é para te fazer sofrer, é para que você o busque, Ele possa agir e você glorifique a Ele, você saia mais forte. Mas é preciso estar com Ele ali na fornalha, é preciso estar com Ele ali na tempestade, é preciso estar com Ele para que a gente possa experimentar como Ele ainda é poderoso, sim. Então vamos prosseguir para o alvo, a fim de ganharmos o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Qual é o seu alvo? Nós não podemos conquistar algo que nós não sabemos o que queremos. Como vamos conquistar algo que nós nem sabemos, que nós não temos a certeza que queremos? Vemos tantas coisas na Bíblia, tantos exemplos, onde Jesus pergunta: queres ser curado? Queres? O que tu queres? Por que Ele pergunta? Você acha que Ele não sabe o que a gente quer? Mas Ele quer que a gente se volte para nós mesmos, que a gente reconheça e se lembre do que a gente verdadeiramente quer. Quais são os nossos sonhos de fato? Quais são os nossos desejos? O que estamos buscando? Por que a gente vem aqui para a igreja? O que nós estamos desejando de fato? Muitas vezes nós vamos no modo automático,
vamos orando do modo automático, não sabemos nem pelo que estamos orando. O que nós queremos de fato? O que tu queres? Queres ser curado? Quer restauração? Quer vida em abundância? Quer força? Quer descanso? Quer paz? Hoje o Senhor lhe pergunta: o que tu queres? Qual é o teu alvo? Qual é o teu foco? Pare por um instante, repense. Eu sei que muitas vezes o que vivemos, muitas vezes matam os nossos sonhos. Muitas vezes sonhamos lá atrás, quando éramos crianças. A gente tem tantos sonhos mirabolantes. E a vida vai nos colocando duras realidades que fazem com que a gente perca até a vontade de sonhar, por medo de que aquele sonho não se realize. Fala a verdade. Mas Jesus, Ele nos convida a sonharmos novamente. Ele tem uma vida nova para que a gente tenha novos sonhos, para que a gente olhe para dentro de nós mesmos e relembre: qual é o meu alvo? O que eu realmente quero? O que faz o meu coração vibrar, Senhor? E se muitas vezes você já não tem motivos para isso, peça a Ele. Fala: Senhor, eu quero sonhar os teus sonhos. Eu não quero falhar, eu tenho esse sonho, porém, se não for da tua vontade, se esse sonho não for me trazer bem, não me deixe vazia, sem nenhum alvo. Traz novos sonhos, novas perspectivas, traz esperança. O Senhor é um Deus de esperança. Como nós podemos acordar sem ter esperança? É impossível viver assim. Peça esperança, aquele que é o único fonte de vida e de esperança, para que você possa perseverar com um alvo. Quantos de nós, começamos o ano com tantos planos? Fala a verdade. Eu vou começar esse ano, eu vou fazer tudo diferente. Eu vou fazer, olha, meu estudo bíblico, vou ler a Bíblia do início ao fim, vou começar uma dieta, vou fazer tudo novo. E quantos no segundo mês já estão desanimados? Já esqueceram daquilo que falaram? E as coisas do mundo já foram roubando aquele plano. Então nós devemos ter um alvo e nos programarmos para cumprirmos, senão nós nunca vamos conquistar. Não vamos conseguir nem seguir uma dieta, não vamos conseguir seguir um plano de estudo, não vamos crescer em nada daquilo que nós fizemos. Tudo aquilo que nós não perseverarmos, não tem como frutificar. Para tudo, devemos ter a perseverança. Jesus disse, Ele tinha algo que o fazia perseverar, e nós devemos seguir o seu exemplo. Disse Jesus em João 4,34, do que Ele se alimentava: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e completar a sua obra. Qual era o alimento da perseverança de Jesus? O que fazia com que Ele vivesse tudo aquilo, enfrentasse as tentações, sofresse, mas continuasse? Foi atraído por Judas, mas continuou partindo pão, continuou caminhando, continuou curando. Ele queria fazer a vontade do Pai. Isso por si só já deve nos trazer ânimo. Isso por si só já deve nos trazer vida. Querer conhecer a vontade e fazer a tua vontade todo dia. Esse deve ser motivo de alegria para nós. Mas desejamos fazer as nossas vontades. Não que Ele não deseja que a gente se sinta satisfeito, mas Ele sabe
que a vontade dele é que vai nos deixar verdadeiramente satisfeitos. Quantos de vocês não desejaram lá no passado fazer tantas coisas, e quando fizeram, falavam, nossa, isso nem fez tanto sentido na minha vida? Quantos desejos que vocês queriam tanto lá atrás, e quando Deus não deu, lá na frente vocês falaram, nossa, ainda bem que Ele não atendeu o meu pedido, porque senão eu estava frita. Tem coisa que eu pedia lá atrás, que hoje eu estou, graças a Deus, que Ele não fez, que Ele não ouviu aquilo que eu queria fazer, e que Ele me salvou, e que Ele me livrou, e mesmo sem eu entendendo lá atrás, hoje eu glorifico a Deus por isso. Fazer a vontade do Pai, fazer a vontade de Deus é o que vai dar esse sentido de contentamento, de alegria. Mas Ele quer ouvir o que você deseja, o que você realmente deseja. Como nós devemos buscar, compreender o que Deus tem para cada um de nós? Olha o que Jesus fazia. De manhã, ouve, Senhor, o meu clamor, assim como diz em Salmos 5:3. E te apresento, Senhor, eu preparo uma oração, e eu aguardo com esperança. Jesus, de manhã bem cedo, em Marcos 1:31, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou, saiu da cidade e foi para um lugar deserto e ficou ali orando. Busque em oração. Prepare uma oração. A oração é uma conversa com Deus. A oração pode ser simples, desde que ela seja verdadeira. Muitas vezes vemos pessoas orando de forma tão eloquente, de forma tão linda, e nos sentimos envergonhados, mas o Senhor deseja que nós sejamos verdadeiros com Ele. A oração é uma conversa, onde nós falamos e devemos ser pacientes para escutarmos. Só que muitas vezes estamos esquecendo de escutar ao Senhor. Estamos apenas falando, murmurando, reclamando, pedindo bênção, bênção, abençoe, abençoe. Faça, 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 me dê, me dê, me dê. E saímos fazendo sem esperarmos pacientemente aquilo que Ele vai nos direcionar. Precisamos ser um pouquinho mais pacientes, porque muitas vezes corremos atrás do vento, acelerados, desejando fazer tudo. Eu sempre fui uma mulher muito realizadora, que gosta de fazer, impaciente, e o Senhor, Ele tem ministrado em mim essa espera, e eu vejo que quando eu aceito esperar, as coisas andam mais rápido. Olha que incrível, parece mágica, mas não é. Porque quando nós fazemos do nosso próprio jeito, a gente aparentemente está avançando, está realizando, mas muitas coisas despendendo a nossa energia naquilo que não era para fazer, que Ele poderia estar fazendo por nós. E naquilo que nós deveríamos fazer, muitas vezes nós não estamos fazendo, ou nós não temos mais energia, estamos cansados. Ele dá a direção certa, Ele dá a estratégia. Ele vai te fazer calar no momento que por você ia lá replicar, falar, responder. Ele vai te fazer agir no momento que você desejaria ficar cansado, se você o obedecer. Eu por muitas vezes me vejo cansada de tanto querer realizar e produzir. E por alguns momentos eu já falei com Deus, falei, ai Deus, será que eu estou fazendo tanto mais e eu deveria descansar? E muitas vezes eu pensei que a resposta de Deus fosse, descansa minha filha. E Ele falou, não, agora não é hora de descansar mesmo. Levanta e anda. E eu levantei e me senti mais forte do que eu estava. É incrível que você se sente fraco, mas quando Ele te levanta e te coloca para caminhar com Ele, você se sente mais forte, você não se cansa. E este poder e essa força está ao alcance de vocês. Quando vocês aprenderem e vivenciarem, colocarem em prática tudo isso,
vocês vão sentir o que é ter o poder de Deus, o que é ter a proteção de Deus. Mas nós temos que escolher e prosseguir no caminho que é estreito. A palavra diz: o caminho é estreito. O caminho é estreito porque nós devemos deixar de lado aquilo que desagrada a Deus, que nos afasta de Deus. Porém, é um caminho que tem proteção e que tem luz. Lá no final, a luz. Lá no final, a salvação. Lá no final, a cura. Ele endireita os nossos caminhos para que a gente entre pela porta estreita. É tão lindo porque a gente não se sente sufocado na porta estreita. A gente se sente acolhido, abraçado, cuidado. Mas eu sei que dá medo, porque o mundo faz com que a gente queira achar que a gente vai perder a liberdade. Mas não, está tudo ali à disposição. Mas Ele vai nos confortando de uma maneira tão linda. E vai nos trazendo esse sentido de propósito e a sua presença, que a gente vai compreendendo que nem toda a liberdade do mundo pode trazer o contentamento que só Ele dá. Então fale com Deus de forma sincera. Busque esse relacionamento diário com Ele. Existem muitas formas de Deus se manifestar a nós, de anunciar coisas grandes e inacessíveis que nós não sabemos. Jeremias diz: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e inacessíveis que não sabes. Ele anuncia, Ele revela para aqueles que clamam a Ele. Ele revela de muitas formas, através da sua palavra, quando você estuda a Bíblia, através de uma paz interior, do bom senso, com sabedoria, uma voz interna que é alinhada à palavra, porque existem vozes dentro de nós que muitas vezes vêm para nos machucar e não estão alinhadas à palavra de Deus. Quando vierem essas vozes, não aceite, não aceite. Aceite aquilo que vem para te elevar. Aceite aquilo que está alinhado à palavra de Deus. Se está algo contra a palavra de Deus, não aceite. Se vem uma palavra que te diz que você não é merecedor, não aceite. Se vem uma palavra que te diz você não tem mais jeito, não aceite. Se vem uma palavra que diz Deus já desistiu de você, Ele não fala com você, não aceite. Se tem uma palavra que te diz que acabou o seu tempo, já é tarde demais, não aceite. Porque um dia na presença do Senhor vale mais do que uma vida toda longe dEle. O Senhor, Ele fala conosco através da natureza. Basta termos olhos para vermos a sua criação, admirarmos aquilo que Ele faz, aquilo que Ele coloca à disposição de nós todos os dias. O sol que brilha, as flores que vêm para nos alegrar, os cantos dos pássaros, o alimento. Ele fala conosco. Ele fala conosco através da convicção do Espírito Santo. Ele fala conosco através de circunstâncias, através de pessoas. Ele fala conosco, nos guiando. Ele fala conosco, nos guiando. Mas estamos deixando Ele nos guiar. Falamos que aceitamos a Jesus, mas quando Ele vai à frente, guiando como bom pastor, estamos distraídos. Sabe que um dia eu tive uma experiência quando eu fui para Brasília ministrar uma palavra para um grupo de mulheres. E eu cheguei naquele aeroporto, estava eu, meu filho e uma amiga. E nós fomos caminhando depois do desembarque.
E eu fui olhando, porque é um aeroporto tão grande, eu fui olhando as lojas, fui olhando as pessoas. Confesso que julguei muitas delas, falei, nossa, isso é jeito de vir no aeroporto. Poxa. Olhava as lojas, e fui andando, falei, gente, esse aeroporto não termina nunca. Que aeroporto longe, enorme, não chega nunca a saída desse aeroporto. Quando eu me dei conta, a saída do desembarque tinha ficado lá para trás. Era eu que estava distraída. Muitas vezes nós achamos que nossa bênção está tão longe. Nós achamos que a nossa caminhada está demorando tanto, que o nosso milagre está demorando tanto. Mas muitas vezes estava lá tão do nosso lado, e nós estamos preocupados com a vida do outro, com as distrações do mundo, e estamos cegos para aquela portinha que estava ali do meu lado, e eu podia ter saído e já ido direto para aquilo que era o meu chamado. Mas isso me trouxe uma lição, onde nós devemos parar de nos distrairmos com tanta futilidade, com tanta carnalidade, com tanta besteira. Parar de nos distrairmos com a vida do outro, com as comparações, para que a gente possa viver aquilo que Deus tem para nós, porque Ele vai falar diferente com cada um de vocês. Para uns Ele vai falar na hora do banho, para outros Ele vai falar enquanto faz um exercício. Cada dia Ele fala, na realidade, de uma forma diferente conosco. Para uns Ele vai falar com voz audível, com aparições, com anjos, com sonhos. Mas nós temos que estar atentos e afinados a essa voz, a essa presença. Reconheça-o em todos os seus caminhos, e Ele endireitará suas veredas. Se nós o reconhecermos em todos os nossos caminhos, Ele vai nos ajustar. Essa é uma palavra de verdade. Ele não fala que talvez vai nos endireitar. Não, se nós o reconhecermos em todos os nossos caminhos, em tudo aquilo que fizemos, Ele endireitará as nossas veredas. Olha que maravilha! Mesmo a gente muitas vezes andando tudo torto por aí, quebrando a cabeça, tendo que errar tantas vezes, se nós buscarmos nele, Ele vai nos endireitando, e vai chegando uma hora que a gente não quer mais outra coisa a não ser guiado por Ele. Se você permanecer com Deus, não há como as coisas não melhorarem em sua vida. Não há como a tua vida não mudar de nível se você caminhar com Ele. Não há como você não prosperar em seus caminhos, naquilo que Deus tem para a sua vida, se você não caminhar com Ele. Se você caminhar com Ele, caminhe com Ele, todos os dias. Não tenha medo, Ele não vai te dar uma armadilha ali no meio do caminho e falar, oh, era brincadeira, hein? Não, Ele não faz isso com a gente. Ele já sabe que é tão difícil para a gente viver aqui nessa terra. Ele tem o melhor para nós. Ele quer nos fazer prosperar. E não é só nessa prosperidade financeira que o mundo deseja tanto e que muitas vezes tem andado tão cego. Eu sei que a vida do imigrante muitas vezes é tão difícil, ter que ganhar em dólar, buscar o que fazer, aquele medo de ter que voltar para a terra de onde veio, essa preocupação. Mas a prosperidade que Ele dá é muito além disso. Ele não vai deixar faltar nada. Se buscarmos a Ele em primeiro lugar, além disso que é o pão, que muitas vezes é necessário para que a gente alimente a nossa família, o pão maior é aquele que vem do céu, e a palavra diz que Ele é o pão da vida, Ele é o pão fresco.
Ele é o pão fresco que nós não devemos reter, porque ele azeda no dia seguinte, mas devemos buscar todos os dias. Ele é o pão que cai do céu. Ele é o pão que alimenta e que sacia e que não falta. É Ele. Ele não deixou faltar para aquele povo que estava no deserto nenhum dia. Mas eles queriam as codornizes. Eles não tinham gratidão por aquele pão. Queriam mais e mais. Lembravam lá do passado e falando lá atrás, nós tínhamos mais coisas. Mas eram escravos. Nós não somos mais escravos. Nós somos livres. Livres em Cristo Jesus. Não somos mais escravos do pecado. Não somos mais escravos do medo. Não somos mais escravos. Nós somos livres para experimentar um banquete que está à nossa espera, onde o próprio Jesus irá nos servir e nos saciar. Ele não tem só um pão, porque só o pão já nos basta, mas Ele tem um banquete para nós. E o Salmo nos diz que Ele tem um banquete à frente dos nossos inimigos, onde nós nos assentaremos, seremos servidos, e os nossos inimigos irão presenciar isso. Então não se preocupe, não se preocupe, vai caminhando, vai orando, vai declarando, vai experimentando desse pão, que é melhor do que o banquete e os manjares da vida, do mundo. Experimente desse pão todo dia. E Ele vai te surpreender com um banquete. Eu quero experimentar mais de Deus. Vocês querem? Vocês realmente querem? Pois Ele pode derramar mais. Ele quer que vocês transbordem. Ele não quer só dar um gostinho, que é aquilo que o mundo dá, e tirar depois. Ele quer dar mais, mais, mais. A palavra diz que o caminho do justo brilha mais e mais a cada dia. A justiça vem dEle. Tudo que é bom vem dEle. O maior ensino vem dEle, a sabedoria vem dEle. Ele não mente, Ele não erra, Ele não volta atrás, Ele não muda. Nós muitas vezes mudamos coisas que nós gostávamos, não gostamos mais. Aquilo que nós achávamos certo, não achamos mais, mas Ele não muda. Isso tem que nos dar segurança. Isso tem que nos dar confiança nele. A sua luz vai brilhar sobre a face dos justos, mais e mais a cada dia. É um avanço. Isso é prosperidade. Isso é viver as Escrituras, perseverar. Mesmo que você nesse momento se sinta um pouquinho apagada, se sinta um pouquinho ali naquele lagar sendo pisadinha assim, sabe? Mesmo que você se sinta sendo amassado, sabe que o bom vinho, o vinho do céu, ele só é possível depois de que a uva é amassada. O azeite só é possível depois de que a azeitona ela é prensada, a oliva ela é prensada. Persista, porque quando você vê esse azeite começar a jorrar,
a sua satisfação vai ser tão grande, que por muitas vezes você vai falar: Senhor, dá para me amassar um pouquinho mais? Porque eu quero mais do Espírito Santo. Dá para o Senhor pisar um pouquinho mais, porque as tuas pisaduras me trazem vida, me fazem acordar para a vida. O que vocês desejam? Eu não tenho mais tempo a perder. E vocês? Saiam daqui com a esperança renovada, com essa palavra plantada. Regue-a todo dia, traga a memória o que te dá esperança, traga todos os dias. A luz do justo brilha mais e mais a cada dia, e eu prosperarei, e eu perseguirei essa paz, e eu continuarei buscando a vontade de Deus, realizando a vontade de Deus. Mesmo que eu me sinta na fornalha, eu sei que o Senhor está comigo e eu sairei ileso. Porque o mundo faz com que a gente não se sinta prensado, mas o final é abismo, o final é morte. É como aquele povo que vai na micareta, vai dançando e pumba, quando vê, está morto lá no final. Nós vamos caminhando muitas vezes de uma forma mais vagarosa do que o mundo está indo, mas estamos caminhando no caminho certo. Você tem que ter essa perspectiva em vista. Quando outros passarem correndo, conquistando coisas que você desejaria ter conquistado, alcançando postos, alcançando parte financeira, profissional, alcançando curas que muitas vezes você orou por isso e você ainda não viu na sua vida. Não inveje. Você não sabe se aquele caminho é o certo, se ele está caminhando com Jesus, se ele está caminhando na direção que Deus tem para a vida dele. A velocidade certa não está em ser mais rápido, mas está em seguir aquilo que Deus deseja. Ele tem um mapa, ele tem a bússola para nós. A direção do Espírito Santo. Mantenha a sua expectativa positiva. Persevere. Continue construindo e avançando no reino de Deus. Eu espero voltar aqui um dia e ouvir tantos testemunhos. E ver vocês ainda mais ardentes pela presença de Deus, contando tudo aquilo que Ele ainda vai fazer e que Ele tem feito. Levante com essa expectativa. Ele está no barco. Ele está no barco. E uma palavra dele acalma tudo. Uma palavra dele muda tudo. Muda a estação, muda o rumo das coisas. Foque em Cristo. Lembre-se de ter um alvo, o alvo que é Cristo, mas ter um alvo próprio, onde você vai conseguir ter uma aliança com o Senhor. Eu quero contar uma história para vocês. A minha vida na fé tem sido uma vida de perseverança, sim. Como eu disse ontem, eu não me imaginaria aqui falando para tantas pessoas, eu não me imaginaria falando da palavra de Deus, eu não me sentia habilitada para isso. Mas o Senhor, Ele nos habilita sim. Moisés não se sentia habilitado para fazer o que ele fez. O Senhor colocou Arão para caminhar com ele. Noé não estava preparado para construir tudo aquilo que ele construiu. A profissão dele não era essa. Mas o Senhor o habilitou em todo o processo da construção da arca. Sabe, muitas vezes nós olhamos para o futuro e falamos
que nós não estamos preparados para o que Deus tem para nós, nem sabemos mais o que Ele tem. Mas Ele vai trazendo tudo aquilo, todas as ferramentas que nós vamos precisar. Eu tenho um louvor que eu vou mostrar para vocês, onde eu jamais imaginei que eu seria capaz de compor. Eu entrevistei alguns cantores, compositores no meu podcast, e sempre achei tão lindo quando eles falavam: poxa, o Senhor me deu uma canção num certo dia. Eu falava: como é isso, gente? O Senhor dá uma canção, Ele chega lá na porta, toma aí uma canção, como que é isso? E lá, no meu íntimo, eu desejava ter aquela experiência. Eu não orava por isso, mas muitas vezes um pensamento que se alinha à vontade de Deus não passa despercebido aos olhos de Deus. Enquanto você se alinhar ao propósito de Deus para a sua vida, Ele vai começar a fazer as coisas acontecerem. E num belo dia eu estava na minha casa, vendo um documentário cristão, e fui ao banheiro, e lá eu comecei a cantarolar uma canção, do nada. E na hora eu detectei, falei: Senhor, o Senhor está me dando uma canção, é isso? E eu peguei o celular e comecei a gravar aqueles trechos, porque não tinha uma melodia do início ao fim, mas em uns pedaços soltos. E eu, no mesmo momento que eu terminei aquilo encheu o meu coração, uma certeza que não vinha de mim, porque eu nunca tive habilidade para isso. E eu mandei para um produtor musical, que era conhecido meu, e mandei para ele, falei: olha, eu gravei umas coisas aqui, não repara não, eu toda envergonhada, mas isso aqui é uma música? O que é isso? E ele falou: nossa, Karina, foi você que fez isso? Daí eu falei: foi Deus, porque eu não fiz não, eu não parei, sentei, não fiquei: Deus, me inspira agora uma música, eu quero cantar, não. E daí eu veio para ele e falou: olha, eu vou transformar isso numa música, sim, isso eu vou colocar uma melodia, isso vai virar uma canção, e você vai poder cantá-la por aí. E eu falei: eu cantar não, Jesus, eu não tenho a voz da Nívia Soares, da Gabriela Rocha, eu não tenho esse vozeirão que ela tem, eu não tenho, como que eu vou fazer isso? Meu Deus, que vergonha, eu quero dar o melhor a Deus. Eu acho que essa canção, Deus, o Senhor me deu para eu dar para alguém cantar, né? Quem o Senhor quer que cante? Ele falava: você. Mas Deus, eu não tenho capacidade, Senhor. Quem você quer que cante? Você. Meu Deus, essa música ficou engavetada uns 3 meses. E sempre que eu abria na palavra de Deus, de forma aleatória, parece que caía lá falando assim: você vai cantar um cântico novo, você vai cantar um cântico novo. Eu falei: talvez seja para cantar aqui em casa, né? Comecei a cantar em casa. Ele falou: não, você vai cantar diante das pessoas. E eu aceitei esse desafio, fui fazer aula de canto, me senti a pior das cantoras, não acertava uma nota. Gente, eu perseverei, viu? Eu perseverei, porque essa era a vontade de Deus. Ele não queria ver o resultado final, Ele queria ver a minha disposição em agradá-lo. E o produtor falou: Karina, agora que você já fez as aulas, eu vou marcar um estúdio maravilhoso para você cantar, vamos gravar, eu consigo um estúdio na faixa para você, porque você é conhecida, o melhor estúdio de São Paulo. Eu falei: meu Deus, eu não quero esse estúdio não, eu quero um estúdio bem pequenininho, dá para estar só eu e você, precisa mesmo ter um técnico lá, porque eu vou passar vergonha, ele vai falar: o que essa menina está inventando de cantar, deixa ela falando que está melhor. Olha, minha perna tremeu, e eu zelei pela palavra de Deus. Eu não tinha a menor vontade de seguir carreira de música, e ainda não tenho, gente. Eu vou explicar o que aconteceu. E eu fui lá naquele dia, caiu o mundo em São Paulo, um temporal,
E eu já dentro de casa, eu falei, eles vão ligar desmarcando, glória a Deus. Eles vão desmarcar, esse temporal é um sinal, acho que eu entendi errado, acho que não é para eu ir lá. E daí o produtor, Karina, já estamos aqui te aguardando. Eu, ai, socorro. Cheguei lá, eles não estavam achando fone, porque era um estúdio menorzinho, mais precário mesmo. Eu falei, como um estúdio sem fone? Eu falei, isso é um sinal, não é para eu gravar. Tudo eu queria ver um sinal contrário. Quando o Senhor pede alguma coisa diferente para nós do que a gente está acostumado, a gente cria desculpas para achar que não é Deus, para a gente não assumir a responsabilidade. Fala a verdade, dá medo, mas eu enfrentei esse medo, e eu fui lá, comecei a gravar. Olha, eu fui gravando pedacinho por pedacinho, e eu chorava, porque eu não alcançava a nota, porque eu não conseguia, porque eu desafinava. Olha, foi uma batalha. Acabou a luz do estúdio várias vezes. Eis que consegui gravar até o final. E o produtor falou, nós temos a música. E eu caí no chão e eu falei, ai, glória a Deus por isso. E ele me lembrou da parábola, da história da viúva que deu tudo aquilo que ela tinha. Só aquela moedinha era o que ela tinha. E ele falou, olha, tantas pessoas dando tanto, dando tanto, dando tanto. O Senhor se agrada daquele que dá tudo que tem. E eu dei tudo que eu tinha. E hoje eu quero compartilhar com vocês essa canção. Eu ainda não me sinto confortável para cantar ao vivo, mas eu trouxe ela no telão. E eu quero que vocês sejam abençoados, porque é uma música que fala muito ao meu coração. Essa música para mim é mais do que uma canção, é um sinônimo de obediência, é um sinônimo da graça de Deus sobre a minha vida, e é um agir de Deus sobre todos aqueles que se sentem incapazes. Saibam que o Senhor é capaz de fazer tudo aquilo que Ele já planejou. Basta apenas o teu sim, o teu prosseguir, para que você possa avançar com esperança e perseverança. Ele não desampara. Creiam nessa palavra. Que assim seja todos os dias da vida de vocês. Que a presença do Espírito Santo seja tão palpável, que vocês não se confundam com a voz do inconsciente, com a voz do inimigo, com a voz do mundo. Que a presença do Espírito Santo seja cada dia mais forte no interior de vocês. E que vocês avancem na fé, que vocês se fortaleçam na fé. E que vocês vivenciem os melhores dias da vida de vocês. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Pela vida dos meus irmãos, pela vida da igreja, pela vida daqueles que te buscam, Senhor. Glórias sejam dadas a Jesus Cristo, que fez tudo por nós, e que aguarda-nos para o encontro nos céus, até a eternidade. Pai, nos ajude a sermos a noiva que está preparando-se para Ti, Senhor. Ajuda-nos, Pai, a prosseguirmos avançando ao Teu encontro, Senhor. Nos ajude a frutificarmos em solo fértil. Nos dê todos os dias mais do Teu combustível, da Tua água, da Tua fonte a jorrar. Ajuda-nos, Senhor, para que a gente possa florescer cada semente desse jardim celestial. Obrigada, meu Pai, pela diversidade de flores que aqui se encontram. Somos todos tão diferentes, mas com uma essência única, a essência do céu. Somos irmãos e irmãs em Cristo. Obrigada a cada um de vocês. Obrigada, Deus. Esses aplausos são para Ti, Senhor. Isso não é um palco, é um altar. Recebe
recebe a nossa adoração, meu Pai. Que seja sempre mais de Ti e menos de mim, Senhor. Oh, meu Pai, obrigada, Pai, porque me escolheste. Senhor, como eu te amo.